Vamos ter a ocasião de conhecer melhor também, de ouvir, de acolher a experiência do Padre Mário Rui Leal Pedras, do Padre Almiro Mendes, do Padre Diamantino José Aldaíde Duarte, o que é, no fundo, o que significa ser pároco hoje em ambientes também muito diferentes, mas com a mesma missão. Temos a missão é idêntica e é comum, as circunstâncias e as pessoas que encontramos é que podem variar. No fundo, seguiríamos o mesmo método de há bocadinho. Cada um, eu apresentarei um a um à medida que vão depois falar, e no final, aí sim, vamos tentar que no final haja possibilidades de haver algum eco da parte da Assembleia. Vamos tentar não gastar todo o tempo aqui desta banda para poder passar a palavra à outra margem. Então, o Padre Mário Rui Leal Pedras tem 64 anos, é da Diocese de Lisboa, licenciou-se na Faculdade de Teologia e foi ordenado sacerdote em 1982. Foi coadjutor e pároco, diretor do pré-seminário e do secretariado das vocações, vigário da Vigararia 1 de Lisboa e membro do Conselho Presbiteral. Atualmente é assistente da ASEG, isto traduzindo é a Associação dos Empresários, a Associação Católica Cristã de Empresários e Gestores. As siglas podem dizer muita coisa. Diretor da Mobilidade e do Turismo, pároco de São Nicolau e Santa Maria Madalena e reitor da Conceição Velha e da Vitória na Baixa de Lisboa. Muito obrigado por ter aceito também o nosso convite, o convite da Comissão Episcopal. Passamos a palavra. Pode falar do pé, ou aí como entender. Muito boa tarde, senhores bispos, caros padres e colegas. Partilho convosco a minha experiência de pároco no Centro Histórico da cidade de Lisboa. Um olhar breve sobre algumas características da paróquia urbana. A paróquia, instituição com uma história quase bimilenária, numa diversidade de figuras e de edifícios, nasceu e desenvolveu-se ao longo de séculos em estreito vínculo com o território. Foi graças a esse vínculo, dado que a sua organização se fez sempre a partir do território habitado, que manteve no tempo o sentido de proximidade à vida das pessoas que nela residiam. Ainda que a paróquia, na sua expressão territorial, continua a ser hoje referência habitual para muitos cristãos e vínculo fundamental da sua pertença à Igreja, as mutações sociológicas e culturais complexas que se acentuaram na sociedade urbana matizaram significativamente o território como único elemento que define a paróquia urbana, muito em particular nas grandes cidades. Diversos fatores, como a desintegração do tecido social, a afirmação do individualismo e da competitividade, a situação de anonimato e a perda de vínculo social, o nascimento de espaços funcionais, fez com que o lugar em que se habita se tenha reduzido à função residencial, deixando de ser a base onde estruturam e sintetizam as distintas atividades humanas. Estas mudanças na cidade urbana podem ser resumidas em 3 palavras-chave: mobilidade, deslocação e multilugares. Em primeiro lugar, a mobilidade. A grande mobilidade das pessoas retirou ao lugar da residência na cidade o valor que tinha num passado recente e tornou-o apenas uma forma instrumental e provisória, e cada vez mais se verifica que quem vive na cidade nem sempre nela habita. A mobilidade introduziu alterações profundas na cidade urbana, não só na sua organização, como também na compreensão da vida e da relação da vida com a ocupação do tempo. A deslocação e os multilugares e o sentido de pertença. A circulação constante das pessoas, em movimentos tantas vezes repetidos ou fragmentados, as relações que estabelecem entre pontos diferentes e longínquos, faz com que nenhum lugar exista por si próprio. São múltiplos e encontram-se em relação uns com os outros.
Se acrescentarmos este movimento permanente na cidade, o conglomerado de funções que ela exerce em diversos lugares, redes e conexões, realizando-se entre populações cada vez mais de proveniências diversas, percebe-se melhor o risco que se vive na cidade urbana de não se saber já quais são os laços que mantêm as pessoas juntas. O sentido de pertença na cidade urbana modificou-se. Ao território juntaram-se outros critérios: a comunidade que se elegeu, o grupo a que se pertence, o lugar em que se trabalha, as práticas de lazer que se cultivam. O cidadão urbano define a sua vida num sistema de multipertença, relativizando assim a sua pertença definitiva exclusivamente a partir do território. Novos mapas e plasticidade da paróquia. Estas profundas mudanças na cidade urbana interpelam a paróquia. E interpela a aprofundar ainda mais a sua integração na malha urbana do território, mas desafia-na simultaneamente, como comunidade, a reconhecer e a acompanhar as múltiplas pertenças dos católicos a uma ou mais comunidades, paróquias ou outras instituições eclesiais a que pertencem, seja por razões de conveniência, seja por razões de escolha pessoal ou familiar. Na cidade urbana, o pároco deixou de ter os seus paroquianos. São os católicos que agora têm os seus párocos. O Papa Francisco, na audiência concedida aos participantes na segunda fase do Congresso Internacional a Pastoral das Grandes Cidades, sublinhou: na cidade necessitamos de outros mapas, outros paradigmas, que nos ajudem a situar de novo os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E na encíclica Evangelho Gaudium afirma: a paróquia não é uma estrutura caduca, tem uma grande plasticidade, pode tomar formas muito diversas, que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Sublinhando, porém, o Santo Padre, que a paróquia continua a ser presença eclesial no território, âmbito para a escuta da palavra, crescimento da vida cristã, diálogo, anúncio, caridade generosa, adoração e a celebração. No segundo ponto, as paróquias urbanas da Baixa Chiado, há 15 anos atrás. Uma brevíssima fotografia a partir do território. No início do século, as paróquias da Baixa Chiado acompanharam a progressiva decadência no território em que se integravam. Contribuíram para esta situação fatores vários, dos quais saliento um parque habitacional muito degradado, uma população em diminuição rápida. Basta só sublinhar que no recenseamento de 2001, os residentes desta área do centro de Lisboa apresentaram os números mais baixos da sua história. Na freguesia de São Nicolau, coincide com o território da minha paróquia, eram à época 1.175 habitantes, e na freguesia da Madalena, outra paróquia que coincidia com a freguesia à época, tinha 380 habitantes. E nem sempre os recenseados coincidem com os residentes efetivos. Por outro lado, o envelhecimento da população muito acentuado e progressivo. Em 2007, nestas duas paróquias, fizemos um levantamento aos residentes e permitiu verificar que 21% da população tinha mais de 65 anos e a maior parte habitava nas águas furtadas, em prédios sem elevadores. As igrejas acompanharam a decadência do território. Desde o final do século XIX, que não existiam obras de vulto na sua conservação e restauro. Também a forma de nomear os párocos não ajudou este quadro. Era hábito os párocos serem nomeados para vigário paroquial ou, em seguida, para o mundo rural, depois subiam à periferia, em seguida vinham para a cidade e, finalmente, quase na velhice, em fim de carreira, para o centro histórico da cidade. Se juntarmos a estes e a outros tantos fatores o trágico incêndio do Chiado de 88, teremos algumas das razões do declínio por que passaram as paróquias deste centro histórico de Lisboa. Ainda assim, a vida continuava a pulsar neste centro histórico. Apesar de algum abrandamento, manteve-se na Baixa Chiado uma grande atividade comercial, cultural, de lazer, de diversão e uma grande concentração de escritórios e serviços no âmbito das atividades socioprofissionais. Devido à sua centralidade e a alguns dos seus equipamentos, aos meios de transportes, a Baixa Chiado manteve uma presença muito significativa de pessoas em trânsito e de turistas de âmbito nacional e estrangeiro. E apesar do ambiente soturno das igrejas serem escuras,
Muito sujas, com uma oferta pastoral incipiente, com horários de abertura escasso, estas paróquias eram apenas e somente herdeiras de uma história notável, de uma vida pastoral pujante, de uma herança com rico património cultural e artístico, gerado pela vida litúrgica e associado intimamente à vivência permanente e ininterrupta da população da cidade. O início da revitalização eclesial da Baixa Chiado. Uma colaboração orgânica. A partir de 2003, com a nomeação dos novos párocos, iniciou-se um processo de revitalização das paróquias da Baixa Chiado. Os párocos nomeados reconheciam o papel fundamental destas paróquias na celebração, formação, transmissão da fé e na sustentação da sua história e rica tradição. Os 4 párocos destas 6 paróquias, contíguas territorialmente, com as reitorias e capelanias em mais 9 igrejas, situadas no território das paróquias, iniciaram o seu trabalho pastoral em colaboração orgânica. Não foi criada numa estrutura intermédia entre a paróquia e a vigararia. Cada paróquia manteve a sua especificidade, aceitou o desafio comum de revitalizar a presença da Igreja no centro histórico da cidade e sublinha apenas 4 aspectos que orientaram a ação pastoral comum iniciada por estas paróquias há 15 anos atrás. Celebrar a fé. Valorizou-se nos seus diversos aspectos litúrgicos a celebração da missa e articularam-se os seus horários. Aumentou-se a oferta de confissão em mais igrejas e com horários prolongados. Incrementou-se a adoração eucarística. Valorizaram-se as celebrações solenes e festivas. Intensificaram práticas de oração e devoção. Potenciaram-se as tradições multisseculares. Dignificou-se a piedade popular. Construir a comunidade. Sacudiu-se o pó às associações laicais existentes, nomeadamente às Irmandades. Existia e existem uma ou mais Irmandade em cada uma das 15 igrejas da Baixa Chiado. Convidaram-se movimentos, grupos, coros, associações laicais a estarem presentes e a usarem as nossas igrejas. Valorizaram-se os diversos percursos formativos em colaboração orgânica. Investiu-se no atendimento. Deu-se tempo para o acompanhamento e para a direção espiritual. Criaram-se órgãos de corresponsabilidade. Desenvolveu-se um círculo de amigos e constituiu-se uma grande rede de voluntários. E evangelizaram. Apresentaram-se propostas culturais, desde os concertos aos itinerários da fé, às visitas acompanhadas, aos desdobrados, às monografias. Apostou-se na comunicação comum, edição de jornal, dia, cartões, de missas, de confissões, da Baixa Chiado, e posteriormente tornámos-nos presente na net através dos sites e das relações com as várias redes sociais. Valorizaram-se os ciclos de leituras, de cinema, atos gentios, diálogos sobre Deus, encontros mensais para adultos, as conversas temáticas com jovens. Igrejas reabilitadas e de portas abertas. A par e passo destas opções pastorais, urgiu-se a concretização de uma resposta que considerávamos fulcral. Ter as igrejas de portas abertas, adaptando os horários às necessidades de quem residia, trabalhava ou passava, investimos no ambiente acolhedor das igrejas, no silêncio, na limpeza, no arranjo das flores, nos expositores, no bom acolhimento, criando junto àqueles que nos procuram boas disposições para o encontro com Cristo. Esgotámos muito o nosso tempo e capacidades no processo de recuperação e restauro das nossas igrejas, que foi, sem dúvida, a ação pastoral mais difícil e muito pesada. Em colaboração com diversas entidades oficiais, empresas e particulares, encetámos a conservação e restauro do imenso património edificado imóvel e iniciámos uma autêntica renovação no conjunto destas igrejas. Ao ritmo de cada igreja, interveio-se nas 15 igrejas. Recuperou-se a maior parte do património edificado imóvel, um processo que ainda está em curso. Em suma, potenciamos as nossas comunidades e as nossas igrejas de forma a serem uma presença viva da Igreja, com o renovado ardor apostólico, em comunhão eclesial, para que as suas paróquias voltassem a ser, no centro histórico da cidade de Lisboa, lugares privilegiados para o anúncio querigmático de Jesus Cristo e para revitalizar a experiência da comunhão eclesial. As paróquias de São Nicolau e da Madalena, 15 anos depois. Muito mudou em 15 anos, não apenas no território em que estas paróquias se integram, continuando a ser no território estacas fundamentais, não apenas da visibilidade da Igreja que ali se encontra, mas de proximidades colocadas no terreno, mas também a resposta às solicitações de uma comunidade, hoje cada vez mais constituída por diversas comunidades,
de proveniências e sensibilidades tão diversas. Sublinho apenas duas orientações pastorais das paróquias de que sou pároco, que se acentuarão ainda mais neste ano pastoral de 2018-19, em articulação com a Baixa Chiado e tendo presente, obviamente, a integração vicarial, a orientação da Diocese e a atenção ao pulsar da vida no centro da cidade e da Igreja. Em primeiro lugar, acentuaremos a prioridade à graça de Deus neste ano da liturgia no Predicado de Lisboa. Sublinho 4 linhas simples. A missa, reconhecendo que o dinamismo das nossas paróquias provém muito do modo digno como se celebra a Eucaristia e pelo lugar central que ela progressivamente foi ocupando na vida da maior parte dos católicos das nossas comunidades, valorizemos nas suas diversas vertentes a sua celebração e cuidaremos que as nossas igrejas com horários alargados permitam uma boa participação na missa dominical e ferial. Adoração do Santíssimo Sacramento. Aprofundaremos a experiência da adoração eucarística e manteremos em São Nicolau o Laus Perene, a adoração permanente, que desde 2005 existe de dia na Igreja e de noite na Capela de Adoração. Confissão. Continuaremos a oferecer tempos de confissão, em ordem a ajudar e a formar a consciência, a deixar-se curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Em São Nicolau, o horário das confissões é particularmente alargado. Liturgia das horas, oração, devoção e piedade. Não só o ofício de laus e de completas de segunda a sexta-feira, como o ofício de vésperas ao domingo, o terço diário em cada igreja, a oração pelas vocações todas as quintas-feiras, ao Sagrado Coração de Jesus todas as primeiras sextas-feiras, os primeiros 5 sábados, a consagração a Nossa Senhora, o apostolado de oração, a oração de Trizé. Segunda acentuação. Acentuaremos na paróquia o sentido de estar em missão. Em primeiro lugar, as igrejas de portas abertas. As igrejas não apenas continuarão de portas abertas para quem entra, mas os seus espaços dedicados ao louvor de Deus e ao serviço dos homens devem ser espaços em que cada um se saiba e se sinta bem-vindo. Um convite para quem entra dê pela presença de Deus no silêncio e na adoração, que o olhar de Cristo possa cruzar o olhar de quem o procura, que a luz de Deus possa ajudar no discernimento da vida. Também a proteção da Virgem, a introdução dos santos, tantas devoções, a contemplação do belo, tudo converge para um encontro pessoal com o Senhor que pode transformar a vida. Em segundo lugar, as paróquias enquanto comunidades de acolhimento. O acolhimento é hoje um elemento fulcral da missão da paróquia. Não só porque continua a haver muita gente que se afastou da prática habitual religiosa e que bate à porta da Igreja em certas e determinadas circunstâncias da vida, e é óbvio que a maneira como são acolhidos pode aproximá-los ou afastá-los mais da Igreja. Mas também no cuidado e na atenção em relação às pessoas que sofrem, aos idosos, aos doentes, aos aflitos, ou ainda na necessidade de acolher os mais frágeis e desamparados da sociedade, mas também em quem nos visita. Todos os que nos procuram devem poder sentir, na maneira como são acolhidos, o amor da Igreja por eles. As paróquias, chamadas a ser constituídas por discípulos e a serem enviadas como apóstolos. Os cristãos estão, obviamente, na primeira linha do serviço dos irmãos, no exercício da caridade, e fazem-no pessoalmente ou através de formas organizadas na vida da paróquia. 4 linhas simples. Minimizar a pobreza absoluta. O bem de solidariedade alimentar, sublinho só para não vos gastar tempo. O banco solidário de roupa, o apoio mensal a famílias em situação de carência reconhecida, o apoio a pessoas em situação de sem-abrigo, e aqui sublinho que damos em situação de pessoas sem abrigo a 100 pessoas, da segunda à sexta-feira, distribui o seu jantar quente pelas comunidades laicais que o organizam, da paróquia. Diminuir o impacto da solidão, o convívio de idosos, o acompanhamento mais sós em suas casas, proporcionar residência e conforto, os lares da Rua do Crucifixo e da Graça, que têm 120 idosos, colaborar na educação e na orientação, a Casa de São Nicolau, que acolhe 16 jovens do espaço lusófono, a sala de estudo que permite que muitos estudantes a usem, a Porta Aberta, que proporciona apoio no âmbito psicológico, jurídico, social, espiritual, ou a reencaminha para outras instituições que tenham respostas mais habilitadas. A caridade missionária. Acentuaremos neste ano a redescoberta do dinamismo missionário. Aqui, sobretudo, os jovens continuam a ter a ousadia de inventar novas formas de partir a missão, mas a sua presença acontece não apenas junto das comunidades fora da paróquia, mas também em países irmãos. Temos voluntários em missão, jovens que apoiam as irmãs missionárias da caridade, homens que apoiam o Centro de Apoio Social do Pisão, senhoras que apoiam os lares.
O projeto Vamos Dar as Mãos, que se iniciou há um ano e que se prolongará por mais de 2 anos, na comunidade de São Tomé e Príncipe, uma comunidade surda, liderado por um jovem psicólogo português, e que ali está e continuará. Projeto de Mãos Dadas, no âmbito da admiração com os próprios do Âmbulo, que duram já há quase 14 anos, em que apoiamos 2 instituições de acolhimento de rapazes e de raparigas órfãos. No âmbito da cultura, apoiam-se as bibliotecas do Seminário Maior do Âmbulo e do Instituto Superior do Âmbulo, recolhendo em Portugal um acervo de livros de âmbitos diversos e complementares. Mais de 15 mil livros já se encontram nestas bibliotecas, com o objetivo de integrarem as respectivas instituições. E reconstrói a minha igreja, a ação que 10 anos depois de se ter iniciado com uma presença no território de um conjunto de 16 jovens, no Âmbulo, numa das missões, 10 anos depois, em 2019, voltaremos a repetir. Termino com uma nota sobre a graça que me foi concedida de ser padre e de ser padre. Há 36 anos que sou padre e procuro reatualizar o que vi na minha ordenação sacerdotal, ou seja, a imensa bondade e a ternura de Deus para comigo. Saboreando sempre de novo como é verdadeiramente extraordinário o dom e o mistério recebido. Há mais de 20 anos que sou pároco. Sou padre e pároco e digo com alegria. E deixem-me que sublinhe que só pelo facto de poder dizer, deixem-me dizer assim, sou feliz. 5 simples notas. Primeiro, o núcleo da minha existência de padre e pároco. Tenho a clara consciência que o único pastor do seu povo é Cristo e só Ele realiza a salvação. Foi Ele que quis agregar à sua missão os apóstolos, que escolheu, chamou, consagrou e enviou. Enquanto pároco na comunidade cristã convocada pelo bispo, sou chamado a exercer o meu ministério com o coração de pastor, que é Cristo. Sou chamado a viver com paixão e com alegria, com as provações do tempo e do lugar, a missão que me está confiada. Se não amo o Senhor, dificilmente dou a minha vida pela sua missão. A minha relação de padre com Cristo e nele, com a Igreja, na obediência ao Santo Padre e ao meu Patriarca, procuro que se ciclo no meu próprio modo de ser e de agir. Sacerdócio e santidade. São João, a propósito do ministério de Pedro, menciona como única condição para o seu exercício o amor a Cristo. Amas-me mais do que estes? O Senhor não me pergunta, em primeiro lugar, pela minha disposição em servir cada pessoa e a comunidade, mas pergunta-me da minha entrega a Ele. Só de Cristo pode nascer a disposição permanente de servir cada pessoa, todas as pessoas, tal como Cristo, o único pastor, se entregou pelas ovelhas, assim também espera que os seus discípulos o façam. São Francisco de Sales disse: não há mais diferença entre o Evangelho escrito e a vida dos santos do que entre a música anotada em pauta e a mesma música cantada. No meu ministério, no nosso, podemos dizer, não nos podemos limitar a escrever ou a entregar as notas, mas a fazê-las soar nas nossas próprias vidas. Como padre, este tempo, o que vivemos, com todas as dificuldades que ele encerra, é um tempo favorável para seguir Cristo, para amar a Igreja, para dar ao mundo as razões da nossa esperança, para viver em caminho de santidade. Os cristãos esperam que a minha vida de padre e pároco, como a de cada um de nós, seja um canto, seja um hino de glória a Deus. Eucaristia e oração. A mais importante obra de transformação que Cristo realiza no mundo efetua-se mediante o poder da Eucaristia. Todos os dias, pelas nossas mãos, como pelas minhas, mãos ungidas, passam os gestos mais importantes para a salvação dos homens. É tão importante que as nossas mãos, assim como as nossas vidas, sejam um instrumento de bênção para os outros. Também a oração diária e pessoal é essencial. Nela experimento e podemos experimentar não só a amorosa proximidade de Deus, mas muitas vezes também a sua aparente ausência. A oração do pároco converte-se também em testemunho para os outros e faz parte integrante da sua missão. A comunidade tem direito a contar com um pároco que se coloca em primeiro lugar diante de Deus. Muitos fiéis têm consciência disso quando vos pedem ou me pedem, reze por mim. E muitos, não dizendo e não pedindo, espera que cada um de nós o faça. Palavra de Deus, estudo e leitura espiritual. A meditação da Palavra de Deus é vital para que a nossa pregação, para que a minha pregação,
se torne incisiva e frutuosa, não em virtude de uma qualquer coerência racional ou especulativa, mas nascida de um coração que reza, consciente que a sua tarefa, na homilia ou noutros momentos, não é para ensinar a sua sabedoria, mas a palavra de Deus, e convidar a todos com insistência à conversão e à santidade de vida. E a última página. Muito obrigado, senhores. Também o estudo é um dever indispensável. Tenho que resistir à tentação para não me conformar apenas com o que aprendi no seminário. A formação é um processo dinâmico que continua durante toda a vida. O mesmo sucede com a leitura espiritual, que deve repassar a nossa vida de padres com testemunhos espirituais que nos estimulam e fortaleçam. Quem tem a missão do ensino da fé necessita de estímulos para não ficar no vazio, não comunicar lugares comuns ou preferir frases ocas. Direção espiritual, relação e convivência entre sacerdotes. É importante deixar-me acompanhar espiritualmente, procurando que seja um tempo de graça, como é igualmente importante desenvolver uma relação de amizade e proximidade com outros sacerdotes. A fraternidade no sacerdócio exige de cada um de nós, exige de mim, uma realização existencial mais intensa e requer que invista em modelos consistentes de vida e de ação pastoral comum. As vocações. Na multiplicidade de vocações, na Igreja vocacionada à santidade, devemos cuidar em particular das vocações ao sacerdócio. Já no Antigo Testamento se indica, já no Novo Testamento, São Paulo, na segunda carta de Timóteo, indica que o responsável eclesial deve cuidar de alguém que lhe suceda no ministério. Durante muito tempo, esta lei não escrita estava presente no clero, de forma que cada sacerdote tomava a peito o cuidado de acompanhar um ou mais jovens no caminho para o sacerdócio. Deus chama e continua a chamar hoje, como no tempo dos apóstolos. E como padre, não devo deixar de fazer florescer e de cuidar das vocações ao sacerdócio. E como? Despertando a disposição de um jovem, no respeito pela sua liberdade, é certo, mas acompanhando em ordem a que possa ser escolhido, formado e enviado. Se a vida se liga à vida, devemos perguntar-nos porque é que na nossa vida de padres não se torna um feliz testemunho capaz de levar muitos outros e muitos jovens a perguntar-se porque não é o Senhor. Muito obrigado. Padre Mário Rui, ser pároco na cidade, em ambiente urbano, a igreja próxima das pessoas e das famílias, no dia a dia, no cotidiano, esta dimensão do acolhimento e também de saída. Por isso, obrigado por esta partilha tão profunda. A igreja, ou ser pároco em meio suburbano. Padre Almiro Mendes, da Diocese do Porto, que nasceu a 26 de março de 1961, natural de Vila Boa de Quires, Marco de Canaveses. Ordenação presbiteral foi a 10 de julho de 1988. Foi formador no Seminário Menor do Porto, capelão militar nos pupilos do Exército de 1990 a 1991, professor no Colégio de Nossa Senhora do Rosário, também do Porto, pároco de Ramalde e diretor do Secretariado Diocesano das Missões, missionário na Guiné-Bissau, atualmente é pároco da paróquia de Canidelo, em Vila Nova de Gaia. Então, vamos também escutá-lo com muita atenção. Primeiro e ainda, antes que outra coisa qualquer, desejo cumprimentar-vos e afirmar-vos que me sinto profundamente irmanado a todos vós em Cristo, a quem amamos e servimos. Depois dizer-vos que me sinto cada vez mais agradecido por me ter Deus, em sua bondade, revestido a graça do sacerdócio, que em mim dura há 30 anos, embora desajeitadamente, e que me acresce sempre a consciência de que é para mim uma graça invisível estar tão intimamente vinculado a este mistério do sacerdócio do Senhor, e vejo-me sempre mais cheio de assombro, de deslumbramento e de gratidão. No que toca ao tema ser padre
num meio suburbano, foi-me pedido um testemunho pessoal que não durasse mais de 20 minutos. Irei por aqui para ir na fidelidade ao que me foi solicitado. E uma vez que os organizadores deste simpósio me rogaram que pusesse no papel o que ia partilhar, aceitareis que leia o que pensei e rezei, embora gostasse mais de falar ex corde. Talvez o melhor testemunho fosse aquele em que o autor dissesse tudo o que os ouvintes sentem e precisam de ouvir, e o fizesse com arte. Mas estas palavras que deito e embalo no berço deste tímido testemunho nasceram de um parto difícil e são como frágeis crianças que ainda gemem a consciência da sua pequenez. É esta a razão que prorrogo a benevolência de todos os que me escutar. Começo por afirmar que me parece uma ousadia e até um risco categorizar o padre. Isto é, afirmar que este padre é da cidade, que aquele é da aldeia e que o outro é do suburbano. Isto não existe. E nem há um sacerdote capelão, um professor ou um doutor. Há um sacerdócio que transportamos em nossas frágeis pessoas, que está nestes lugares todos e realiza a mesma missão através de funções diversas, mas sempre para ser instância segunda dessa primeira, que é Cristo. Sacerdócio que precisa estar em todos os sítios para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Há um só sacerdócio que deveria ser continuidade de Cristo no tempo para fecundar do sagrado a história e para ser presença do inefável no meio da criatura, mistério dentro da contingência, alento para a jornada rotineira dos humanos, força sacral para a vida gasta na sucessão do tempo, ponto de encontro, porta e ponte, caminho e sentido da caminhada, alternativa a esta história de gestos desconexos e de palavras esvaziadas, de vida hipotecada, de veladas formas de morte e de espaços de ressurreição ainda não acontecidos, de erupção serena de luz na noite do tempo, confronto permanente entre aquilo que a vida é e aquilo a que é chamada a ser. Mas, em vez de nos vestirmos desta consciência, parece que mantemos assolapada no nosso subconsciente a ideia de que o padre da cidade é mais importante do que o da aldeia e que o padre doutor é mais prendado do que um simples capelão. A este respeito, partilho convosco uma realidade muito pessoal. Fui pároco na cidade do Porto durante 23 anos e em nenhum dia de todo esse tempo me senti mais do que os outros ou acima de qualquer um. Mas agora que mudei para uma paróquia suburbana, sinto-me menos do que os colegas que estão na cidade que deixei. Ou seja, senti que fui despromovido. É uma tentação atrevida que se instalou no meu íntimo sem pedir licença e que se ri de mim. Isto advém da ideia errada do Estatuto do Padre. Não podemos entender desta maneira, pois quando comungamos na Eucaristia, tomamos Cristo por inteiro. Não há um que o comunga a 60% e outro a 80% ou 95%. Recebemos-lo na totalidade, para que ele seja todo nosso e nós todos dele. Assim, na ordenação, somos ordenados e recebemos a totalidade do dom. Não há quem fique a ser mais do que o outro. Talvez nos distingamos na medida do amor que devotamos a Cristo e aos irmãos, mas mesmo nisto é preciso algum cuidado. Eu, por exemplo, no que a isto diz respeito, nem sequer tenho a ousadia ou a validade de me comparar a alguém. Em síntese, no meu entendimento, não há um padre da cidade e outro do meio suburbano e outro da aldeia. O que existe é um sacerdócio que nesses e em todos os outros sítios deve estar e trabalhar, tendo em conta a idiosincrasia do lugar e do povo. Não é um sacerdote que é diferente, são os lugares que não são iguais e o povo que tem particularidades especiais. Dou-vos o meu exemplo. Fui, como disse, parte da cidade do Porto e estou agora numa paróquia suburbana, em Vila Nova de Gaia. A distância entre uma e outra é só de 4 km e não há comparação possível. Eu sou o mesmo, mas as realidades das pessoas são completamente diferentes. Dado que esta minha intervenção é apenas um testemunho muito pessoal, e rogo que o entendais assim,
Faço aqui um parênteses para vos dizer que não é fácil mudar. Mudar é soltar amarras do porto das nossas seguranças e fazer-se ao mar do desconhecido, em barco de insuficiências, adivinhando tempestades, sem para elas estar totalmente preparado. É acreditar que o Espírito Santo nos tange por rotas indecifráveis, sem haver tempo para argumentos. É pôr pescoço de aço para evitar que a cabeça rode e olhe para trás. É sufocar aquela voz que teima em gritar o imperativo "fica". É ter lucidez para perceber que deixar as coisas como estão ou como sempre foram é um exercício de esterilidade que sempre empobrece. É deixar pedaços de nós, levando bocados de muito e o todo de alguns. É não nos acomodarmos ao já experimentado e ao já feito. É afastar-nos do repetido, que priva de surpresa e mutila a esperança. É ousar a coragem dos recomeços. Sim, partir é como Maria ouvir o anjo interior, dizer-lhe sim, sem entender o mistério todo, e pôr-se a caminho serra fora, para levar aos outros o amor de que estamos fecundados. E mudar é quase sempre tão duro, que até pode implicar declinar o verbo sofrer em todos os seus tempos. Talvez seja por isto que vemos tantos padres a desobedecerem aos seus bispos, quando lhes é proposto mudar de lugar. A Diocese do Porto, que amo e sirvo, tem sido triste notícia exatamente por causa disto. Julgo que acontece também nas outras. A este respeito, lembro-me sempre de uma história de um senhor que bebeu muito vinho branco, depois bebeu muito vinho tinto, ia na rua a cambalear, parou e disse para o estômago: "Ó branco e tinto, ou vos entendeis aí os dois, ou vamos cair os três." Quando acontece isto, sofre o bispo e fica crucificado. Perde o padre, que fica desacreditado, e não ganha o povo, que fica escandalizado. Embora me compunja, digo-vos que nestes 30 anos de padre, mudar de paróquia foi a coisa que mais me custou, e de todas, a que mais me fez sofrer. Nunca tinha experimentado isso, mas quando temos de soltar amarras de um lugar onde estivemos 23 anos e daí partir, vestimos-nos como que de uma paixão secreta e levamos os olhos impregnados de memórias e significações que pintarão com as cores da saudade a tela dos nossos dias futuros. É um adeus de uma partida atribulada com vendaval de emoções. É um adeus escrito com letras dolorosas e que deixa os olhos marejados de saudade. Mas é bom mudar. É imperativo. Devia ser mesmo obrigatório. Absolutamente. E depois, quando se chega à nova paróquia e se atraca num cais de problemas e dificuldades, aprendemos a chorar. Julgo que foi uma das grandes vantagens de ter mudado de paróquia. Aprendi a chorar. Faz dia 2 de outubro próximo 4 anos que mudei da cidade para uma paróquia suburbana, e posso dizer que me parece que é no suburbano onde é mais difícil ser padre. As razões da minha perspectiva são as seguintes. Primeiro, porque as paróquias suburbanas são normalmente muito numerosas. Isto de percebermos que ficaremos sempre longe da maioria e sem possibilidade de conhecer a maior parte, cria um sentimento incómodo de impotência. Depois, pela falta de consciência de pertença à terra, que normalmente acontece nas pessoas que moram nas paróquias suburbanas. Julgo não ser assim nas aldeias. É mais o local onde dormem do que a sua terra, o seu corpo maior, a sua família alargada. Quer parecer que os paroquianos das comunidades suburbanas, não sendo embora melhores nem piores do que os outros, são mais indiferentes. Não querem importar-se com o que se passa à sua volta. Claro que não são as pessoas que são más, mas são muitos fatores que não são bons e as fazem ficar assim. Isto aflige-nos enquanto parcos e torna mais difícil a galvanização das pessoas à volta dos projetos paroquiais. Uma outra coisa que reparei quando mudei de paróquia é a diferença cultural. Na cidade, na Eucaristia principal, havia pessoas muito simples, mas também professores, médicos, juízes, políticos, futebolistas, teólogos, padres dispensados do ministério, casais jovens com filhos, o que impunha uma elevação na linguagem e um esforço na estética. Na suburbana, onde agora estou, é gente simples e já muito idosa, e vejo tentado um desleixo. É verdade que para mim cada paroquiano é uma possibilidade de Deus, e vale-me tudo, mas ter estado num ambiente citadino de elevada exigência e passar para o suburbano tem este risco
de desmotivar e desleixar. Um outro problema é o volume de trabalho e os afetos. Por serem as paróquias suburbanas tão grandes e terem normalmente centros sociais, as chamadas IPSS, impõe-nos um ritmo de trabalho tão grande que ficamos com o corpo moído e a alma dilacerada. E depois o número de celebrações é esmagador. Há bastantes batizados, tantas eucaristias, muitos funerais, reuniões sem conta. Não falo nos casamentos, que são cada vez menos. E não há inimigo maior para um sacerdote do que o cansaço, pois não vem sozinho. Traz motivação, propensão para a solidão, falta de vontade para a oração. O maior perigo. E a probabilidade de pisarmos o red line de fronteiras que podem ser perigosas. Quanto aos afetos, dou apenas um exemplo. É muito raro receber um convite para ir almoçar ou jantar à casa de uma família da paróquia. E quando faço anos, poucos mandam uma mensagem. Na outra, era muita gente. Aqui, são muito menos. As pessoas destes meios suburbanos parecem mais aliadas umas das outras e, por consequência, também do irmão e do amigo que é o pároco. Não quer dizer que não gostem dele, mas não faz parte do horizonte das suas preocupações. Falo só da minha experiência, como foi pedido. Espero que não seja assim dos outros colegas. Depois há uma outra constatação. O que as pessoas buscam não é o que nós temos para lhes oferecer. Nós queremos dar-lhes Jesus Cristo, porque sabemos que só Ele é o amor que salva. Mas elas buscam o ritual, a cerimónia, o folclore, a fotografia. Quando lhes propomos formação, rejeitam. E quando lhes pedimos que venham a uma reunião, recusam. De certo que isto também acontece em todas as paróquias, mas parece mais evidente nestes meios. É muito difícil conseguir pessoas para uma escola da fé ou para uma formação permanente. Uma outra coisa que pode constituir-se como uma desvantagem para o sacerdote que serve nestas zonas limítrofes é haver menos acontecimentos culturais relevantes. Exposições, concertos, palestras, teatro. E truncar o padre nesta dimensão cultural, sempre tão importante, é mutilá-lo numa área fundamental. Refiro, para não me demorar, apenas mais 2 aspectos, entre tantos outros que aqui poderia enumerar. Nestas zonas, onde há mais frágeis como os doentes, sempre tantos, pessoas a viver em solidão, que são cada vez mais, droga, que veio para ficar, e famílias destruturadas, que se multiplicam, como o sacerdote se magoa sempre nas dores dos outros, fica ferido o coração do padre, que serve esta e tanta fragilidade, sentindo-se impotente para obviar a todos os casos. O outro aspecto é o dinheiro. Julgo poder afirmar que nestas paróquias os rendimentos são muito mais pagos do que na cidade ou na aldeia. Para mim, o dinheiro será sempre, quando muito, a melhor coisa, das coisas piores que a vida tem. Mas, para alguns sacerdotes, poderá constituir uma dificuldade real e motivo de desânimo, por ser onde se trabalha mais e onde se ganha menos. Pelo exposto, parece-me que os padres do suburbano são os que mais precisam jogar a bola, os que mais necessitam de ir ao cinema, os que de mais dias de férias deviam ter e os que mais têm usufruído os prazeres legítimos de que Deus há de pedir contas, exatamente para se recomporem do exacerbado volume de trabalho e desse desequilíbrio com que estas paróquias ferem os seus corpos frágeis. Falo das coisas menos positivas, apenas para ser fiel ao que vivo e sinto nos dias que são os meus, numa paróquia onde Deus me pôs e que é suburbana. Mas poder-vos-ei dizer, com a mesma convicção, que elas também encerram graças e vantagens. Podem ser campo para a excelência da sementeira, celeiro para a recolha de maravilhosos frutos e lugar de plena realização do parto. Por exemplo, uma destas graças e vantagens que usufruo agora, que estou nos subúrbios e que não tinha quando estava na cidade, é ter um padre que o Sr. Bispo nomeou como colaborador, o padre José Maria Pacheco Gonçalves. A presença colaboradora e tão amiga deste colega tem-se revelado uma das maiores graças e bênçãos, e só por isto já tinha valido a pena mudar. Já a caminhar para a parte final deste meu testemunho, dir-vos-ei que nem sequer ouso afirmar que é difícil ser pároco de uma paróquia suburbana. É simplesmente a missão. Para mim, o que custa mais
é ser padre da Igreja. Por exemplo, há mais mágoa em mim por um só caso de pedofilia na Igreja Católica do que por todos os problemas que a minha paróquia me causa. Dói-me mais o que estão a fazer ao Papa Francisco ou a desobediência de alguns colegas ao meu bispo do que os desentendimentos que possa haver na comunidade que Deus me confiou. Estas feridas doem-me mais e tenho de lhes tocar sempre devagarinho. Mas mais difícil do que todas estas coisas e mais árduo do que ser padre da cidade, do suburbano ou da aldeia é ser padre segundo Cristo. Há de certo como sempre, hoje de certo como sempre, ser padre não é uma canção de embalar, na medida em que implica perceber que o amor tem uma irmã gêmea, que é a dor. E não é possível amarmos o Senhor e servirmos os irmãos sem nos configurarmos a Cristo crucificado, sem ficar como Maria e João junto à cruz. Querer ser padre sem esta dimensão da cruz, sem estar preparado para sofrer, é buscar o impossível através do inútil. É como querer pintar branco com tinta preta. Julgo, no entanto, que nunca foi tão belo e extraordinário ser padre, porquanto é um cuidar da beleza espiritual desta humanidade desorientada. É um consertar os corações dilacerados, colocando neles o belo e o positivo, e derramar o óleo da consolação nas feridas de tantos. É ser tecedor de fios de comunhão fraterna, num emaranhado de discórdias e dissensões. É oferecer, pela palavra e pelo exemplo, horizontes luminosos de sentido e motivos convincentes de esperança. É consolar e confortar, mas também inquietar as consciências adormecidas. É um tornar engraçadas vidas que seriam desgraçadas sem esta graça e sem este dom que é Cristo em nós, os padres. É um gastar-se em vez de enferrujar-se por um mundo melhorado. É fazer acontecer em vez de deixar acontecer. É não deixar arrefecer os sonhos. É transformar o falso em verdadeiro e o trágico em venturoso, no mundo onde tantas vozes nos berram verdades falsas ou incompletas e nos servem todos os dias notícias tão trágicas. É construir um humano bom e o divino excelente e não aceitar, nunca, ser um homem como os outros, mas um homem para os outros. Enfim, sermos hoje, agora e nas atuais circunstâncias, estando na cidade, no suburbano ou na aldeia, sendo simples capelão ou ilustrator, os melhores e os mais nobres padres, parece-me, o mais importante e o que o Senhor deseja. E o melhor padre é sempre aquele que da sua própria sombra faz um caminho de luz. E o mais nobre é aquele padre que tem Deus dentro de si para o devolver acrescentado aos outros. É a loucura do amor que fala Santa Teresinha. Sabem que havia uma galinha tão tola que se atirava contra as paredes só para ter galos na cabeça. E essa mesma galinha ficou a chocar os ovos, estava lá já há 4 meses. O dono foi lá levantá-la, porque estava admirado, e ficou estupefacto. Os ovos eram de porcelana, ela tinha-se metido com o galo de Barcelos. Eu acho que nós temos que ter esta loucura nesta paixão. Não é ser padre suburbano que é o mais difícil. É ser padre assim, que não é fácil. Também não me parece que seja impossível, pois o impossível é só o que ainda não aconteceu, ou o que a gente não quer ou não tenta. Temos é de nos colocar no sítio certo. E esse lugar só pode ser o coração de Deus. Lembro-me sempre daquele homem que entra no seu carro a dizer: roubaram-me o volante do meu carro, pifaram-me a manete de velocidades e também me levaram um pedal de embreagem. Ouviu bater ao ouvido do cara, era um polícia. Oh, homem, cale-se, porque é que grita? Seu polícia, roubaram-me o volante, o carro, pifaram-me a manete de velocidades e o pedal de embreagem. E o polícia disse: passe para o banco da frente, passe para o banco da frente. Nós às vezes não estamos no lugar certo. Não estamos no lugar certo. Já a terminar, cito o padre Tolentino Mendonça, que diz: temos de nos perceber inacabados, como quem deseja, e atentos como quem cuida. Temos de olhar tudo e sobretudo a nós mesmos de novo, como pela primeira vez. Convido-vos a terminarmos comovidos com a tão grande graça do nosso sacerdócio que do Senhor recebemos, e como Maria, Senhora de Fátima, tornemos consequente o nosso sim e heroica a nossa fidelidade. Comecemos já, porque amanhã é muito longe, ou pode até nunca chegar, consciencializando-nos de que a vida é curta para ser pequena nisto. Muito obrigado, e permiti que vos diga, em jeito de remate, que aceitei dar este testemunho,
não pela valia da minha experiência, mas pela mais grata memória de uma pessoa que, essa sim, teve todo o valor para mim e para tantos. O Sr. D. António Francisco foi o bispo que me pediu para mudar de paróquia. Não no que vos disse, mas no que o Sr. D. António Francisco foi, podemos todos aprender a de ser pastores segundo o coração de Cristo. Que Maria, Senhora de Fátima, nos conceda esta graça. Muito obrigado, Padre Almiro. De facto, a missão é sempre a mesma, não é? Seja em ambiente mais urbano ou suburbano, ou mais rural, mais na aldeia, esta ousadia, não é? De tentarmos que o Senhor Jesus Cristo seja conterrâneo, contemporâneo e companheiro de cada pessoa e de cada família. Muito obrigado. Então, Padre Diamantino, desculpai se eu manifesto também a minha alegria, fomos companheiros e colegas em Roma, no colégio, um ano, e de futebol. Eu jogava a baliza pela minha idade, mas o Diamantino era um bom futebolista. Diamantino José Alvaíde Duarte nasceu a 4 de janeiro de 1979, natural de Sarzedo, Moimenta da Beira, diocese de Lamego. Foi ordenado em julho de 2005, foi pároco nos concelhos de Foscoa e Meda, estudou Teologia Pastoral, onde terminou o doutoramento, em Roma, na Universidade Lateranense. Pároco de Moimenta da Beira, de Cabaços e Sendim, desde 2015. Então, a palavra para ti. Excelência Reverendíssimas, Senhores Bispos, Reverendíssimos Sacerdotes e colegas, digníssimos diáconos, irmãos seminaristas, uma saudação muito cordial a todos vós. Vou auxiliar-me de um conjunto de diaporamas deste PowerPoint, só apenas para vos entreter um bocadinho e vos distrair enquanto digo meia dúzia de barbaridades nestas 23 páginas que trago escritas, está bem? Coisa pouca. A meio da missa vamos embora. O meu sotaque diz de onde venho, não é? E percebes perfeitamente que sou um serrano puro. E sou com muito gosto e trabalho no mundo rural com muita dedicação e muito afinco. E apresento-vos aqui só 2 ou 3 slides um bocadinho mais sérios para podermos perceber que num território como o nosso, e vós sabeis isto certamente, mas é só para vos lembrar em números muito redondos, que num território com 92 mil km², aí estão extraídos os arquipélagos, e portanto no território continental nós temos aproximadamente 89 mil km² e 80% da população está em 30% desse mesmo território. E os 20% de população que restam estão espalhados por cerca de 61 mil km². Portanto, isto diz muito daquilo que é a ruralidade de muitas das dioceses de Portugal continental, inclusive a diocese de Lamego. Por isso se verifica este índice de envelhecimento altamente elevado. A partir do censo de 2011, portanto, em Portugal era já esse o índice de envelhecimento em média do país. Em Lamego chegava quase aos 200%, hoje passa de certeza. Portanto, quer dizer que temos 2 pessoas com mais de 65 anos por cada uma com menos de 14. Que é ótimo. Certamente que aconteceu em muitas das dioceses do interior aquilo que aconteceu em Lamego. À data do início destes simpósios, tínhamos cerca de 300 escolas do ensino básico espalhadas pela diocese e meia dúzia de lares da terceira idade. Hoje o cenário é exatamente este. Temos meia dúzia de escolas espalhadas pelo território e temos uma centena de IPSS, muitas delas, a grande maioria, são lares com internato de idosos. É este o cenário da diocese de Lamego, é este o cenário destes 61 mil km² do território português, onde as nossas dioceses estão situadas. Dizer-vos muito rapidamente, portanto, algumas daquilo que eu considero serem as sombras da vida de um padre no mundo rural. Dizê-lo a respeito da comunidade, a respeito da liturgia e dos sacramentos e a respeito da vida própria do pastor
e depois farei o mesmo com aquilo que considero serem as luzes ou as belezas desta mesma vida sacerdotal num território despovoado e desertificado. A mim o que me impressionou mais quando cheguei aos concelhos de Foscou e Medo, onde trabalhei inicialmente, foi exatamente a divisão que percebi nas comunidades. Eu tinha uma comunidade onde chegava ao domingo para celebrar, ia lá poucas vezes, passava lá todos os dias da semana, não celebrava era todos os dias, mas ao domingo dava-me um gosto imenso chegar lá e ir para o altar e perceber. Os da minha esquerda são os do PSD e está lá o Presidente da Junta. E os da minha direita são os do PS e, portanto, está ali a oposição à Junta de Freguesia. Isto era líquido. Portanto, era cada uma das alas da Igreja, portanto, confinada a um partido político, o que era ótimo. Portanto, isto é o que mais me impressiona hoje, ainda hoje, no mundo rural e nas paróquias de menor dimensão. É de facto a divisão que se faz sentir entre as pessoas, entre os lugares que depois começa aquela tentativa de os ganhar e de ter mais destaque que os outros. Depois há também nas nossas paróquias mais pequenas ainda um síndrome bastante vivo da autossuficiência. As paróquias tentam defender-se, elas próprias tentam isolar-se, não sei se por medo de perderem o pouco que ainda têm, se com receio que venha algum vírus ainda pior do que aquele que já lá está. Portanto, tendem aqui algum isolamento. No que concerne à liturgia, aos sacramentos, à forma de viver a religiosidade, há problemas que são evidentíssimos no mundo rural. Na grande maioria das paróquias não há catequese, não há catequistas, não há por isso festas de catequese nem comunhões. Muitas vezes não temos quem leia nas missas semanais, portanto tem de ser o sacerdote a fazer as leituras todas. Não há quem toque instrumentos de animação coral nas Eucaristias dominicais. Há ainda uma prática religiosa muito por preceito ou tradição. A gente consegue perceber que há duas ou três coisas que as pessoas frequentam com muita regularidade, que é a igreja, os bruxos e portanto, depois ali as tabernas que ainda vão subsistindo, o que é uma coisa extraordinária. Depois as pessoas fazem e têm muito gosto em fazer imensas promessas que nós depois cumprimos 90% da promessa e eles ficam ricos, outros 10%. São coisas que nós vamos notando mais nas aldeias, que não quer dizer que nas cidades e no ambiente rural, no ambiente citadino, isto não aconteça. Nós nas aldeias é que o percebemos melhor. Há gente que depois vai com tanta velocidade e tanta fé a Fátima, estamos em Fátima, vem com tanta fé e com tanta velocidade a Fátima, que chegam tão cansados depois às terras que já não conseguem mais voltar à missa durante o ano. É uma coisa extraordinariamente boa. Assintomático, haver uma certa dificuldade no processo evangelizador, quando percebemos que temos diante de nós pessoas, na sua grande maioria, com mais de 70 anos, muitas delas não sabem ler, e a outra parte já não tem capacidade visual, nem com auxílio de óculos, para poder, portanto, interpretar uma folha paroquial, para poder ler uma mensagem que a gente queira dirigir, redigida ou impressa. Depois, uma outra situação que nós vemos assim com a vista, a olho nu, sem grande dificuldade, é os registros dos óbitos irem-se mantendo e os registros dos batismos decrescerem assim a uma velocidade estonteante. Vêm os imigrantes depois nas alturas das festas e no verão, portanto, colmatar aqui um bocadinho esta falta de sacramentos. E, portanto, lá vão fazendo a diferença nos registros, mas, portanto, muitos daqueles que batizamos não são aqueles que ficam no nosso meio rural. Há também uma falta de instalação das comunidades religiosas, portanto, as comunidades religiosas vão diminuindo e quando têm que fechar casas ou comunidades, são as comunidades dos meios rurais e, portanto, também lá vamos sentindo a falta dessa realidade. Depois, a nível de património e conservação daquilo que é a nossa riqueza de arte sacra, portanto vamos tendo muito para restaurar e poucos recursos com que pagar.
Isto, portanto, no que concerne à nossa vida religiosa. Depois, a nossa vida de pastores, há também algumas sombras que se vão impondo. O facto de nós, padres, no meio rural, sermos um bocado protagonistas demais, porque somos obrigados a fazer tudo. Somos obrigados a fazer as contas da fábrica da igreja, somos obrigados às vezes a arranjar as flores, somos obrigados a ter a chave da igreja e a abrir a porta e a fechá-la quando as celebrações acabam e por aí fora. Portanto, somos protagonistas demais neste processo. Depois, estamos numa realidade em que muitas vezes escasseia as condições que nós consideramos hoje básicas. Em muitos lugares onde habitamos não há rede de telemóvel, não há acesso à internet, as nossas casas são mais ou menos como essa aqui em Vedes, que o Sr. António Couto me emprestou para levar para uma emenda para habitar. Porque não tenho residência paroquial, entretanto. Mas isto também tem as suas vantagens, portanto, não ter internet nem casa ajuda sempre a viver melhor os votos da pobreza e do celibato, não é? As nossas casas são bem mais modestas e, portanto, isto tem uma certa riqueza espiritual. Há pouca gente que nós possamos recrutar para, por exemplo, nos servir em casa, para fazer o trabalho, as nossas lides domésticas. Temos também menos recursos para pagar a alguém que queiramos contratar para esse serviço. Passamos demasiado tempo no carro, porque temos várias paróquias distantes, e isso obriga-nos a andar sempre ao volante e a de aproveitar agora enquanto o gasóleo está barato. E isso é ótimo, porque muitas vezes aproveitamos também para andar a falar ao telefone enquanto fazemos viagens e as multas também vão caindo na caixa do correio. Mas esta é uma realidade. Nós passamos muito tempo ao volante dos carros e também é verdade que muitas vezes aproveitamos para rezar, e por isso eu tenho essa imagem no slide. Há também a tentação, de que já falava o Padre Almiro há bocadinho, e muito bem, há também a tentação de nos prepararmos menos, porque temos menos gente, porque a gente é mais envelhecida, portanto não há tanta necessidade de prepararmos as homilias, de prepararmos as celebrações, de sermos tão cuidadosos na liturgia. Temos também a desvantagem de termos o centro de formação teológica e de auxílio espiritual um bocadinho mais longe. Portanto, para irmos ao Porto, a Braga, a Lisboa, ou para virmos a Fátima fazer retiros, fica-nos sempre um bocadinho mais longe geograficamente e portanto, isso às vezes impede-nos de vir. Mas isto, apesar disto, também tem muitas belezas. Vou tentar ser sucinto, portanto, já gastei 10 minutos, daqui a pouco estás-me a correr à pedrada. Isto também tem muita beleza, este trabalho no mundo rural. E portanto, encontramos lá desafios tão grandes, tão profundos e tão complexos como se encontram nas cidades. Esta é uma realidade e, portanto, sabeis de tudo aquilo que eu estou a falar. Depois é muito gratificante a gente olhar para... Não está cá o Dom António Couto, pois não? Posso falar de Bíblia à vontade. É muito gratificante a gente perceber que Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, resolveu encarnar em Belém, não é? E o profeta Miqueias diz exatamente que Belém é das mais pequenas cidades de Judá. E, portanto, escolhe Belém, escolhe Nazaré para viver, escolhe a Palestina para andar e, portanto, não escolhe das maiores cidades do Império. Portanto, isto para nós é gratificante. Esqueci-me de ir passando o slide, estava com tanto entusiasmo. Depois é importante também nós percebermos que uma das grandes riquezas de trabalhar no mundo rural e menos populoso é que, de facto, as pessoas são menos e nós temos a possibilidade de os conhecer a todos, de conhecer os seus problemas, de perceber a consequência dos seus problemas, de perceber de onde eles vêm e, portanto, de viver a vida e ajudar as pessoas de uma forma mais direta e propor soluções um bocadinho mais assertivas quando tem de ser. Depois é importante também nós valorizarmos esta dimensão da intergeracionalidade. E, portanto, sim, todas as realidades é urgente e importante que se ponham os mais novos em contacto com os mais velhos com os mais novos. Nestes meios rurais é um bocadinho mais importante ainda, porque, portanto, escasseiam muito as faixas etárias mais novas.
há uma melhor e maior identidade comunitária. Portanto, a comunidade, percebe-se como é que a comunidade caminha, se caminha, para onde caminha, com quem caminha, a que velocidade caminha. Portanto, percebem-se os resultados da evangelização melhor do que no meio urbano. Conhecem-se melhor os afastados e consegue-se interagir com eles. Eu sei, na paróquia de Cabaços, quem é que não vai à missa? E quando os encontro na rua, eles sabem que eu olho para eles como aqueles que não vão à rua, como aqueles que não vão à missa, e quando os encontro no café, também sou capaz de os confrontar com isso, porque sei quem eles são. Há menos aquela sensação de ilha por parte das famílias que praticam, isto é, quase toda a gente vai à missa, portanto são poucos aqueles que não vão. Numa cidade há prédios haverá certamente prédios onde só uma pessoa ou uma família vai ao domingo à missa e, portanto, sentem-se ali isolados, afinal sou eu a ovelha negra deste prédio. Portanto, nas aldeias isto não acontece, felizmente. Depois também o facto das etnias e dos grupos sociais mais esquecidos, mais desprezados, mais preteridos, são um bocadinho mais acolhidos, mais integrados, mais bem aceitos nas nossas comunidades. Este domingo, antes de ir para baixo, tive a felicidade de batizar 2 ciganos e, portanto, eles pediram-me: Sr. Padre, por favor, batize-nos os nossos filhos na missa, porque senão eu disse: mas porque senão o que há? Porque senão, se o Senhor faz fora da missa, nós não sabemos responder à missa. E é uma preocupação legítima que a gente percebe isso nos casamentos dos franceses. Depois, a nível de prática religiosa, nós temos muita mais prática religiosa. Numa paróquia com 150 pessoas, se 80 vão à missa, e que vão quase de certeza, temos mais de 50% de prática religiosa, não é? Como se percebe, isto é ótimo. Temos também uma forte incidência, portanto, da religiosidade popular e, portanto, como sabeis, os últimos papas têm incidido neste aproveitamento da piedade popular, da religiosidade popular, para ser meio e veículo de evangelização. Portanto, todos eles têm insistido nisso e nós temos isso ainda bastante arraigado, o que é um ponto a nosso favor. Sabe-se também, numa comunidade, quem está doente permite imediatamente ir visitá-los, permite acompanhar as famílias, portanto, permite esta proximidade maior das situações de fragilidade. As poucas crianças que existem nas nossas comunidades são sempre muito bem acolhidas e muito acarinhadas por toda a comunidade, seja dentro, seja fora das celebrações. Quanto a nós pastores, temos também a vantagem de que somos gente em quem o povo confia, a quem o povo se abre, a quem não tem dificuldade de se confessar, a quem reconhece a validade e a autoridade dos conselhos que vamos dando. Portanto, isto é ótimo. As pessoas preocupam-se também connosco. Aquilo que há um bocadinho o Padre Almiro estava a dizer: não sabem quando é que eu faço anos, não recebo uma mensagem. Isto connosco não acontece tanto. A gente tem que se andar a esconder no dia do aniversário, senão não param de lá chegar cestas de fruta à porta. Depois, há entre as pessoas, embora dizia ao início, há uma certa divisão, de facto. Mas há também um certo sentido de partilha e de responsabilidade pelo outro, um bocadinho mais afincado e mais assertivo. As relações humanas são efetivamente de maior qualidade, são de maior proximidade física e espiritual e emocional, e as pessoas conseguem ter um sentimento de partilha mais forte com as angústias das pessoas a quem conhecem. Portanto, isto é efetivamente ótimo. Passando imediatamente aos desafios e queimando mais 3 minutos. Pode ser, Dom? Muito obrigado. Isto é só por termos sido amigos em Roma. E continuamos a ser. Certamente, cada vez mais. Dizer-vos que, de facto, alguns desafios se impõem neste meio rural. Desafios bonitos e de grande alcance. Que um deles é, efetivamente, poder acompanhar, valorizar e desmitificar o envelhecimento. O envelhecimento não é, de facto, uma idade de terror, de horror, não é o fim de nada, é o princípio de tudo. Portanto, e nós termos muitos idosos é uma riqueza para nós.
acolher os imigrantes que vêm de quando em vez, mas poder acolhê-los e poder lembrá-los ao longo do ano é também uma coisa que toca muitas pessoas que já foram imigrantes e que entretanto regressaram, tocar as famílias dos que os têm longe e tocá-los a eles quando vêm e se sentem parte integrante dessa mesma comunidade a que nunca deixaram de pertencer, ainda que tenham estado, ainda que estejam longe ordinariamente. Depois é importante e é urgente e é necessária a proximidade entre os padres, portanto, que vivem numa mesma região rural. A mim angustiava-me sempre quando às 5h30 da tarde, na paróquia onde eu morava, as senhoras que iam à missa, ao fim da missa, me diziam àquela hora: Senhor Padre, até amanhã, se Deus quiser, vou para a cama. Disse: valha-me Deus, até o dia está meio e ela vai para a cama, e eu o que é que vou fazer agora daqui até à meia-noite? Portanto, isto provoca solidão, e portanto, se tivermos os colegas mais próximos, esta solidão esbate-se. Está sempre a jogar as cartas e beber umas cachaças, sem misturar o branco e o tinto. Dizer-vos também com alguma celeridade que às vezes resulta nas nossas comunidades, porque é sempre uma dificuldade arranjar quem queira fazer parte do Conselho Económico, quem queira ser zelador do altar, quem queira ir para o grupo coral, quem queira... A experiência diz-me que às vezes resulta bastante bem, e lá estou a esquecer de slides, resulta bastante bem a gente juntar as partes desavindas. Isto é, quando há 2 ou 3 fações diferentes na paróquia, que são, portanto, que fazem uma espécie de grupo, o melhor é a gente ir buscar para o Conselho Económico um de cada um deles. Dá 2 ou 3 touradas nas primeiras reuniões, mas depois aquilo surte um certo efeito, a sério. Portanto, é de facto ao início aquilo é um bocadinho agreste, mas depois tem um alcance evangelizador bastante bom. Dizer-vos também que importa desmitificar aquela ideia de que o padre, peço desculpa, está sempre a citá-lo, eu devia citar mais vezes o Papa que o padre Almiro, mas... Dizer também que importa desmitificar a ideia de que um padre do mundo rural é um bocadinho de segunda em relação a um padre que está na cidade. E esta ideia de que eu, chegando a ser padre de uma vila, já não posso voltar para trás e ser padre da aldeia, tenho necessariamente que ser padre de cidade, isso é de facto uma tentativa falhada em todas as direções. Portanto, acho que portanto, este estigmatismo devia-me acabar, porque isto também passa para as pessoas. As pessoas percebem que, Sr. Padre, o Senhor fala tão bem, agora daqui por uns anos, de certeza que vão tirar para o pé do Sr. Bispo. As pessoas dizem isto e dizem isto do coração. Portanto, isto nós, de facto, devíamos debater. Uma outra proposta e outro desafio é que, de facto, nós precisamos de acabar com a pastoral por setores para dar corpo e lugar a uma pastoral integrada e a uma pastoral intergeracional. A formação dos candidatos ao sacerdócio devia ter, se calhar, mais em consideração esta heterogeneidade das nossas realidades. Dizer também, portanto, que esta necessidade de fazer rotar, de provocar uma certa rotatividade nos padres é ótimo. Eu hoje estar numa cidade e amanhã poder ir perceber o que é que sofrem os padres das aldeias e os padres das aldeias passarem a ser padres de cidade, portanto acho que é uma mais-valia para que não estejam sempre os mesmos a ser castigados e para que todos possam fazer a experiência daquilo que é bom realmente. Abandonar uma prática pastoral repetitiva e autorreferencial para dar lugar a uma pastoral mais criativa, mais participativa, mais ajustada às situações concretas e aos recursos disponíveis que são cada vez menos no mundo rural. Pôr de parte uma pastoral que desenvolve apenas atividades em cascata para dar lugar a um estilo de pastoral que crie pertença e fortifique a comunhão eclesial. Não ter como primeira preocupação a eficácia das ações pastorais, mas sim a renovação espiritual dos cristãos. Isto sim deve ser a nossa primeira, segunda, terceira e última preocupação. Muito obrigado a todos pela paciência. Agradecemos ao Padre Martinho
partilha, na alegria. Agradecemos de coração ao Padre Mário Rui, ao Padre Almiro. De facto, ao ouvirmos estes testemunhos, eu não sei qual foi o pensamento que passou pelo vosso coração, pela vossa mente, mas sentimos que a Igreja é mesmo mãe, é uma Igreja mãe, terna, próxima, fecunda, acolhedora, e isto nota-se sobretudo na vida paroquial, na vida de cada dia. Claro que esta é uma missão, não é uma palavra vã quando o Papa insiste a paróquia ser família de famílias, não é sempre um desafio constante, mesmo quando está a oposição na Assembleia, está também a Junta, ou há dispersão, ou há dificuldade no sentido de pertença, este sentido de ligação e de levar por diante corresponsavelmente a vida da paróquia. Mas é isso que também nós sentimos.